1. Ouvi um choro no apartamento ao lado e o que descobri foi assustador. Adrian. Choro. Um pranto de bebê demônio vinha do apartamento vizinho pela milionésima hora seguida. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, no escuro. Rachel gemeu ao meu lado. Você precisa fazer alguma coisa. Vai lá. Bufei. Eu não vou lá. Nem conheço a mulher. Antes daquela noite, acho que vi a vizinha uma vez na portaria, pegando a correspondência. Mas ela estava no celular e nem notou minha existência, então não a cumprimentei. Agora eu queria pelo menos conhecê-la o bastante para poder mandar uma mensagem pedindo que ela gentilmente fosse para um cômodo que não ficasse colado ao meu. Rachel soltou um suspiro frustrado, e eu virei e a abracei de conchinha. Ela ficou tensa. Na verdade, estava tensa desde o momento em que chegara, 3 dias antes. O que foi? Nada, respondeu ela por sobre o ombro. Só estou cansada e quase procurando um quarto de hotel para conseguir dormir. Sem você, acrescentou, brincando. Dei uma risada cansada. Ela sabia me provocar. Eu só tinha um fim de semana por mês com minha namorada. Perder a última noite juntos antes de ela voltar para Seattle era um preço que eu não estava disposto a pagar, nem pela minha vizinha, nem pelo seu bebê. Merda! Me levantei a contragosto, vesti uma camiseta, calcei o chinelo e saí para o corredor do prédio. Eu não fazia ideia se ela ia abrir a porta. Eram 4 da manhã e eu era um completo estranho. Rachel provavelmente chamaria a polícia se um homem desconhecido batesse a porta dela no meio da madrugada. Quem é? Gritou uma voz feminina em meio ao choro. Seu vizinho! Ouvi a correntinha ser puxada e a porta se abriu. A mulher da caixa do correio. Ela parecia péssima. Vestia uma camiseta preta larga e desbotada, com um buraco na costura do ombro e uma calça de moletom cheia de manchas. Olheiras escuras, cabelo bagunçado. Que foi? Perguntou, me encarando por sobre o pacotinho barulhento abraçado em seu peito. Eu nunca tinha visto um bebê tão pequeno. Havia pedaços de queijo na minha geladeira maiores do que aquela criança. Nem parecia de verdade, mas o barulho que emitia era de verdade. A mulher olhava para mim impaciente. Então, tenho um depoimento em 4 horas. Será que você poderia... Será que eu poderia o quê? Interrompeu ela com raiva. Será que poderia ficar do outro lado do apartamento para eu conseguir dormir? Não tem outro lado. É um estúdio. Verdade, eu sabia disso. Certo. Bom, será que pode... Será que posso o quê? Fazer a bebê parar? Sugeriu a mulher, a cabeça inclinada. Colocar a criança dentro de um armário? Porque eu estaria mentindo se dissesse que não pensei nisso. Eu... Não estou tocando um trompete. Não é uma TV que está alta demais. É um ser humaninho. Não tenho como argumentar com ela. E a neném não aceita minhas tentativas de negociação. Então não sei o que te dizer. Rebateu ela, balançando a criança que continuava gritando. Ela está alimentada, limpa e seca. Não tem febre. É nova demais para nascerem os dentes. Já dei paracetamol e remédios para gases, caso ela esteja com cólica. Já balancei e embalei. E estou chegando à conclusão de que isso é uma espécie de karma por crimes que cometi numa vida passada, porque simplesmente não consigo entender o que estou fazendo de errado. Seu queixo começou a tremer. Então não consigo fazê-la parar. Não posso ajudar você, nem ela, nem a mim. E sinto muito se meu inferno pessoal te incomoda. Compre um protetor de ouvidos. E bateu a porta na minha cara. Fiquei ali parado, diante do olho mágico, atônito. Ótimo. Agora eu era o babaca. Passei a mão na barba e soltei um suspiro longo e cansado. Bati mais uma vez. Sabia que ela estava me espiando pelo olho mágico porque eu ouvia o choro bem atrás da porta. Ela abriu. O quê? Perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me dê a bebê. Pedi, fazendo um gesto de passa pra cá. A mulher me encarou. Vá tomar um banho, eu fico com ela. Ela piscou. Está de brincadeira? Não, é óbvio que você precisa de uma folga. Talvez isso ajude. Insistir nas mesmas coisas ia dar os mesmos resultados.
As tentativas dela não funcionaram e estava claro que aquela situação não ia se resolver sem uma intervenção externa. Ela me olhou como se eu estivesse maluco. Não vou te entregar a neném. Por que não? Tem medo de que ela fique irritada? Ilustrando meu argumento, o choro subiu uma oitava. Eu fico com ela até você terminar. Se nenhum de nós vai dormir, não faz sentido os dois sofrerem. E tem golfo de bebê no seu cabelo. Ela espiou o cabelo preso sobre o ombro e viu a gosma branca. Revirou os olhos como se não estivesse surpresa e voltou a me encarar. Olha só, eu agradeço, mas isso não é problema seu. Cocei a testa, cansado. Bom, eu discordo. Enquanto tivermos essa parede em comum, estamos nessa juntos. Às vezes, uma mudança na situação pode alterar um comportamento. Se outra pessoa ficar com ela enquanto você dá uma relaxada, talvez faça diferença. Minha vizinha balançou a bebê, o que foi inútil, e o choro continuou. Vi a frustração nos olhos daquela mulher. Ela parecia exausta. Eu não conheço você. Meu nome é Adrian Copeland. Eu moro no 307, aqui do lado, e sou dono do prédio. Tenho 32 anos, não tenho antecedentes criminais e sou sócio do escritório de advocacia Becker & Copeland, em St. Paul. Sou inofensivo e estou aqui parado no corredor às... Olhei o relógio. 4h07 da manhã tentando ajudar você. Deixa eu entrar e cuidar da bebê. Percebi que ela estava refletindo e que ia ceder. Eu sabia interpretar as pessoas. Ela me lembrava aquele tipo de jurado que estava num dilema, mas que ia acabar cedendo. E cedeu. A mulher abriu a porta e me deixou entrar. Caramba, o apartamento estava um desastre. Parecia ser um lugar bacana. Tinha aquele ar de loja de móveis cara, mas era pequeno e estava abarrotado de apetrechos de bebê. Um bebê conforto, um berço ao lado da cama king size, uma cadeirinha de balanço. Havia mamadeiras empilhadas na bancada da cozinha e cheiro de merda ao redor. Merda de verdade. Fralda suja de merda. Ela me olhou de novo. Só para você saber, eu tenho aquela coisa de esfaquear, então não tente nenhuma gracinha. Coisa de esfaquear? Indaguei. Ela ergueu o queixo. Sabe aquela coisa que é um chaveiro? E tenho câmeras também. Várias. E uma arma. Acrescentou. Também tenho uma arma. Cruzei os braços. Aham. E você sabe usar essa arma? Claro que não, respondeu ela com naturalidade. O que é ainda mais perigoso. Bufei. A mulher permaneceu ali parada, ainda segurando a bebê, como se não estivesse convencida de que eu poderia ajudar, apesar de ter me deixado entrar. Estendi os braços, mas ela disse. Você precisa lavar as mãos primeiro. Certo, eu já tinha ouvido isso. Bebês têm um sistema imunológico mais frágil. Fui até a cozinha e lavei as mãos na pia, que estava cheia de louça suja. Você não estava grávida. Comentei por cima do ombro, erguendo a voz para que ela me ouvisse mesmo com os gritos da criança. Onde conseguiu sua filha? Numa loja de departamentos, respondeu ela, inexpressiva. Estava em promoção, e sabe como é? A gente nunca sai de uma loja em promoção sem levar nada. Resmungou. Dei um sorriso involuntário. O rolo de papel toalha estava vazio, e pelo estado daquele lugar, não confiei no pano pendurado no fogão. Vi um guardanapo de restaurante ao lado de uma fruteira vazia e sequei as mãos com ele. O papel se desintegrou e joguei os pedacinhos no lixo, que estava transbordando. Sou só um lar temporário, explicou ela por cima do choro. Eu me aproximei e estendi as mãos mais uma vez, enquanto ela me avaliava. Então virou de lado, afastando a criança de mim. Já pegou um bebê no colo? Não, mas imagino que não seja tão difícil. Você precisa apoiar o pescocinho. Assim, demonstrou ela, com a mão atrás da cabecinha de Kiwi. Certo, entendi. E tem que balançar. Ela gosta. Como pudemos ver pelo choro arrasador. Ironizei. Ela fechou a cara. Estou brincando. Eu consigo, prometo. A mulher permaneceu imóvel. Esperei, paciente. Ok. Assentiu, enfim, e se aproximou para colocar a bebê em meus braços, perto bastante para eu sentir o cheiro do seu cabelo. Baunilha, com um toque de leite azedo. Acolhi aquele montinho raivoso.
Ela estava furiosa, com o rosto vermelho. Não devia pesar mais que 5 quilos. Tem certeza? Perguntou minha vizinha. Pode ir, eu dou conta. E não precisa se apressar. Ela ficou mais um instante ali parada. Estou logo atrás daquela porta, caso precise de alguma coisa. Tudo bem. O nome dela é Grace. O meu é Vanessa. Prazer, Vanessa. Agora vá tomar um banho. Ela não se mexeu durante mais alguns segundos, até que por fim se virou, pegou umas roupas da cômoda e partiu para o banheiro. Foi empurrando a porta devagar, me espiando pela fresta até fechá-la. Um choro agudo saiu do cobertorzinho cor-de-rosa enrolado nos meus braços. Olhei para a bebê. Pouca coisa me deixava nervoso. Na verdade, tirando o voar de avião, nada me desestabilizava. E eu era advogado de defesa criminal. Encarava a maldade em seu estado mais bruto todos os dias. Mas fiquei surpreso quando, de repente, ao olhar para aquela pessoinha, fui tomado por uma... não sei dizer o que era. Ansiedade? Ela era tão frágil. Seu corpo era mais magro do que meu braço. Achei mais seguro me sentar, então fui para o sofá. Grace continuava gritando quando Vanessa abriu o chuveiro. Era impressionante como uma criaturinha tão pequena era capaz de chorar eternamente. O que você tem? Resmunguei. Tentei pensar o que poderia estar causando aquela angústia. Poucas coisas são capazes de incomodar alguém que ainda nem sabe o que são impostos ou crise existencial. Vanessa disse que a havia alimentado, então não era fome. A fralda estava seca. Não estava com gases nem machucada. Devia estar cansada, mas algo não a deixava dormir. Se fosse eu, o que não me deixaria dormir? Então pensei numa coisa. Deitei-a na almofada do sofá, abri o cobertor e comecei a apalpar o pijaminha. Passei os dedos pelas costuras e, mais ou menos no meio da barriga, encontrei. O plástico da etiqueta ainda estava preso à roupa, invisível. Claro que você está irritada. Eu também estaria. Procurei uma tesoura, mas não achei. Então rompi o plástico com os dentes. Depois abri o pijaminha, tirei a parte de dentro da etiqueta e massageei de leve o ponto vermelho em sua barriga. Shhh. Ela parou de chorar quase no mesmo instante. 2. Um cara gato amansa minha bebê. Vanessa. Não era bem verdade que eu não o conhecia. Adrian Copeland era o cara mais gato do meu prédio, então é claro que eu o conhecia. Quer dizer, eu sabia quem ele era. Todo mundo sabia. Ele era meio que uma lenda. Mas ele não devia saber quem eu era. E é claro que, quando nos conhecemos, eram 4 da manhã. Ele tinha sido acordado pela minha falta de habilidade materna e meu cabelo estava todo golfado. Para ser sincera, eu estava cansada demais para me importar com isso. Aquela era a pior noite das 2 piores semanas do ano. A maternidade caíra no meu colo de uma hora para outra, depois de uma briga terrível com a minha irmã. E agora Grace estava no meio de um surto épico que eu não era capaz de apaziguar. Eu não conseguia entender. Grace era uma bebê tão boazinha, ridiculamente boazinha. Se me pedissem para cuidar de um bebê assim, de repente, eu não conseguiria nem imaginar uma criança mais fácil que ela. Grace não chorava, dormia bem, tínhamos estabelecido uma rotina naquelas 2 semanas. E do nada, logo depois do banho, ela surtou. Tentei de tudo. Fiz até uma chamada de vídeo com o pediatra, que se mostrou completamente despreocupado e sugeriu que eu a levasse até o consultório no dia seguinte, caso ela ainda estivesse agitada. A oferta de Adrian era irrecusável. Primeiro porque seu raciocínio fazia sentido. Nada do que eu tinha feito, ou deixado de fazer, estava funcionando. Àquela altura, eu estava inteiramente aberta a sugestões. Teria apelado até para um exorcismo se a pessoa à minha porta fosse um padre e não um advogado. Segundo, porque o homem tinha muito a perder se fizesse alguma besteira. Ele aparecia no jornal Star Tribune pelo menos uma vez por mês, por conta de suas proezas profissionais.
Eu sabia disso porque sempre que acontecia, a mulher da yoga, do 303, me mandava um link com 20 emojis com corações no lugar dos olhos. Acho que ela tinha configurado um alerta no Google. Era quase uma stalker. Adrian era como eu. Tinha uma reputação e uma imagem pública a zelar. Matar nós duas não combinava em nada com seu personagem e seria péssimo para sua imagem. Além disso, ele acreditava estar num apartamento cheio de câmeras, o que não era verdade, mas ele não sabia disso. E terceiro, porque mais ninguém ia aparecer para ajudar. Ninguém ia bater à minha porta e se oferecer para me salvar daquele 7º círculo do inferno. E eu precisava daquele banho. Precisava muito. Era só lavar o vômito e o suor e vestir uma calça que não tivesse xixi de bebê. E Grace precisava que alguém a embalasse enquanto eu fazia isso. Sempre que tentava largá-la, ela passava a chorar tanto que parecia prestes a explodir. Eu precisava de 5 minutos. Só 5 minutinhos. Talvez ajudasse mesmo, e ainda que não ajudasse, pelo menos eu estaria mais relaxada para continuar enfrentando os berros. Do jeito que as coisas iam, eu estava a 2 minutos de perder de vez a cabeça. Tirei a roupa e tomei um banho como se estivesse sendo cronometrada. Cerca de 4 minutos após entrar no box, de longe um dos melhores banhos da minha vida, ainda que curto, fechei o chuveiro para sair e ouvi um silêncio. Um silêncio frio e sinistro. Meu coração parou. Meu Deus! Havia algo errado. Eu me enrolei na toalha tão depressa que quase escorreguei no piso gelado. Onde eu estava com a cabeça? Não conhecia aquele homem. Quer dizer, conhecia, mas não de verdade. E se ele tivesse sequestrado a Grace? E se tivesse jogado a criança da sacada? E se Adrian fosse um cara perfeitamente normal, mas à beira de um ataque psicótico, e o choro tivesse levado ao limite, a ponto de ele chacoalhar Grace até a morte? Que burra eu fui! Abri a porta do banheiro com tudo, preparada para sabe Deus o quê, e fiquei petrificada. Adrian estava deitado no sofá, a cabeça em uma almofada e um indicador nos lábios. Grace estava aninhada em seus braços, dormindo. Fiquei ali parada, olhando para ele. Não consegui acreditar. Me obriguei a ir até lá na ponta dos pés, pingando para ver de perto. Que bruxaria era aquela? Como ele tinha conseguido? O homem só podia ser um encantador de bebês. Grace arrulhava baixinho, dormindo. Levei a mão ao coração. Deve existir um interruptor interno primitivo que é acionado quando vemos um homem cuidar de um bebê, porque eu juro que me apaixonei de leve ali mesmo. Quer dizer, o cara era um gato sem nem contar com aquela bruxaria, mas agora, puta merda. Eu estava ensopada, parada ali em contemplação. Depois de um tempinho sem me mexer, ele deu uma piscadinha e me enxotou com um gesto. Fiquei vermelha, então me obriguei a voltar ao banheiro para me vestir. Quando voltei, fazendo uma trança no cabelo úmido, Grace nem tinha se mexido. Parei de pé ao lado do sofá, prendendo o cabelo com um elástico. "Pronta?" sussurrou ele. Assenti e me abaixei para pegar Grace. Meu Deus! Ele tinha um cheiro muito bom. Exalava um quê de aconchego, calor e masculinidade. Algodão limpo e testosterona. Peguei Grace no colo e rezei para que ela não acordasse nem voltasse a chorar quando eu a colocasse no berço. Ela não acordou. Eu me virei para Adrian a fim de agradecer, mas ele já se dirigia à porta. Parou e tirou o saco de lixo da cozinha, que levou junto, e sem dizer uma palavra, foi embora. Afastei a franja da testa com a mão. Meu Deus! Eu precisava gravar um vídeo. Naquele instante. Fazia 2 semanas que estava sem ideia de conteúdo. Meu canal no YouTube estava às moscas.
Eu tinha demitido toda a equipe de produção naquele ato. Só o câmera, Malcolm, continuava como funcionário. Eu não só estava deixando de ganhar dinheiro, como também estava decepcionando os inscritos. Mas não havia nada para acrescentar ali. Ser mãe em tempo integral não é algo lá muito emocionante. No dia anterior, eu tinha realizado uma videoconferência com Malcolm para falar sobre quadros que poderia fazer de casa. Era tudo muito sem graça, principalmente os tutoriais de beleza. Testar máscaras faciais malucas e tingir o cabelo de cores aleatórias. Um vlog abrindo e-mails de fãs. Chato. Mas aquilo... Peguei o notebook e fui até o banheiro na ponta dos pés. Sentei no vaso e coloquei como título do vídeo: Um cara gato amansa minha bebê. Nem me dei ao trabalho de secar o cabelo ou de me maquiar. Queria que o conteúdo fosse autêntico. Respirei fundo e comecei a gravar. Oi, gente! Vejam só, estou viva! Vibrei, acenando para a tela. Bom, as últimas 2 semanas foram interessantes por aqui. Recebi todas as mensagens de vocês. Obrigada por se preocuparem comigo. E sim, acabei desistindo do evento em Los Angeles semana passada. Sei que muitos de vocês ficaram desapontados e peço desculpas. Caso você tenha comprado ingresso para me ver, mande o comprovante para o e-mail do Malcolm que vou deixar aqui. Apontei com o dedo para um lugar acima da minha cabeça, onde Malcolm colocaria o endereço de e-mail depois. Ele vai enviar uma foto minha autografada. Sei que não é tão bom quanto um encontro de verdade, mas juro que tive um bom motivo para não ir. Vocês devem estar se perguntando por que desapareci. Como já viram pelo título, agora eu tenho uma bebê. Surpresa! Ficaram surpresos? Eu fiquei. Inclinei a cabeça para o lado e fiz cara de louca para a câmera. Alguém de quem eu gosto muito estava grávida. Há 3 semanas, ela teve uma bebezinha saudável. Daí, 2 semanas atrás, ela deixou a bebê comigo para ir ao mercado e nunca mais voltou. A mãe da Grace, infelizmente, não está muito bem. O pai não é presente, então agora, por um tempo, sou responsável por uma recém-nascida e não tenho ideia de como cuidar dela. Nem preciso dizer que a viagem ao México, na qual eu faria o especial de Natal daqui a 3 semanas, está cancelada, né? Vamos passar um tempinho explorando os 70 metros quadrados do meu apartamento. Fiquei ali sentada por alguns segundos, deixando a notícia ser assimilada. Tenho certeza de que vocês estão se perguntando onde o cara gato se encaixa em tudo isso. Seguinte, são 4 e pouquinho da manhã e eu estava acordada com minha anjinha. Fazia 1 milhão de horas que ela chorava sem parar. Aliás, nós 2 chorávamos. E meu vizinho bateu a porta para ver se eu precisava de ajuda. Vou contar um pouco sobre ele. É o cara mais gato do meu prédio. Talvez o cara mais gato do quarteirão. Meu vizinho é tão bonito que se aparecesse atrás de mim num beco dentro de uma van branca sem janelas, com luvas de borracha, me chamando para dentro com fita adesiva numa das mãos e doces na outra, eu entraria. Ele não só é bem-sucedido e está solteiro, como também tem uma barba linda. Retomei o fôlego e prossegui. Quando me mudei para cá, em setembro, ele sempre saía para correr sem camisa. E o homem tem um abdômen simplesmente divino. Um tanquinho dos deuses. Aliás, esse vai ser o nome dele daqui em diante. Então, o cara me aparece aqui feito um herói de pijama. Meu cabelo estava sujo de um vômito que não era nada divertido, do tipo, bebi tequilas demais em Cancún. Era mais, um ser humaninho golfou no meu cabelo. Ele se ofereceu para ficar com a bebê enquanto eu tomava um banho. E eu deixei. Por favor, não me julguem. Foi um banho bem rápido. Quando saí, ele tinha enfeitiçado a criança. Os 2 estavam deitados juntos no sofá. Para falar a verdade, foi a coisa mais sexy que eu já vi na vida. Parecia uma daquelas fotos encenadas de Instagram em que o modelo faz tarefas de rotina pela casa, sendo sensual sem esforço nenhum. Ninguém fica tão lindo assim deitado no sofá na vida real. Sério. Suspirei. Como vocês sabem,
Tenho uma queda por homens de barba. É minha fraqueza. E para falar a verdade, depois desta última semana, estou até começando a achar aquele corpinho de pai atraente, acreditam? Tipo, eu vejo um homem numa loja de departamento com aquela barriguinha de cerveja e cabelo já ralo, um bebê naqueles cangurus, e já fico pensando, aposto que esse cara passa a noite toda trocando fraldas. Então, quando vi aquele homem com a minha bebê mal-humorada nos braços, talvez eu tenha me apaixonado um pouquinho. Mas você está pronta para se apaixonar? Vocês poderiam perguntar. Inclinei a cabeça para o lado, deixando a trança cair por cima do ombro. Não, minha opinião sobre namoro não mudou, apesar do tanquinho dos deuses, então nem se animem. Além disso, mesmo que a atração fosse mútua e se ele estivesse disposto a ignorar meus muitos defeitos... e ainda tem isso aqui. Levantei, abri a porta do banheiro e virei a câmera para mostrar o desastre que estava meu apartamento. Fechei a porta e voltei a apontar a câmera para mim. Sim, tem fraldas com cocô de neném na mesinha de centro. O apartamento estava assim quando ele apareceu. Como ele poderia não se apaixonar, não é mesmo? Enfim, eu continuo indisponível, pelos motivos que já discutimos muitas vezes. Mas a gente sempre pode dar uma olhadinha. Bocejei, cobrindo a boca com a mão. Hora de ir dormir. Algumas coisinhas antes de me despedir. Caso você tenha gostado deste vídeo, se inscreva no canal. E como sempre, qualquer doação à minha instituição favorita é sempre muito bem-vinda. Juntos vamos encontrar uma cura. Encerrei o vídeo e encaminhei para Malcolm. Ele ia inserir links e hashtags, e o vídeo subiria para o meu canal em 2 horas, quando os inscritos, que talvez achassem que eu tinha morrido depois de 2 semanas sem postar nada, cairiam matando feito ursos raivosos. A partir daí, eu não sabia muito bem o que iria acontecer. Eu era vlogueira de viagem. Meus vídeos eram quase todos gravados fora. Nunca tinha feito um vídeo no meu apartamento. Aquilo não tinha nada a ver com o meu conteúdo habitual, e talvez eu perdesse inscritos. Sinceramente, não sabia o que o futuro me reservava. Eu tinha fãs fiéis que ficariam comigo não importava o que acontecesse. Mas a maioria das pessoas tem uma atenção mais limitada. Se eu não oferecesse algo divertido, elas me deixariam. E se perdesse minha fonte de renda... Tentei não pensar nisso. Quer dizer, eu meio que sabia o que aconteceria com o vídeo. Os comentários seriam os mesmos de sempre. Algumas pessoas dariam maior apoio, outras não, e as primeiras atacariam as que destilassem ódio. Uma boa quantidade delas me criticaria por deixar um estranho ficar com a minha bebê. Outras falariam mal do estado do meu apartamento. E também teria aquela média de comentários de ódio focados na minha aparência. A maioria passaria despercebida. Depois de mais de 2 anos recebendo esse tipo de atenção, nada mais me afetava. Além disso, eu tinha uma coisinha chamada perspectiva em maior dose que as outras pessoas, e não ligava para coisas pequenas. Nunca. E grande parte das coisas era, considerando o todo da vida, bem pequena. Ainda mais quando só me resta 1 ano de vida. 3. Traidora pega no flagra. Adrian. Levei o lixo da casa de Vanessa até a lixeira lá de baixo. Quando voltei para o meu apartamento, a luz do quarto estava acesa. Rachel estava de pé, zanzando pelo cômodo, jogando coisas na mala de mão. Fiquei parado à porta, olhando para ela. O que você está fazendo? Arrumando a mala. Como assim? Você vai embora? Achei que seu voo fosse só às 3. Combinamos de almoçar juntos. Ela não respondeu. Voltou para o banheiro e fiquei ouvindo sua movimentação lá dentro, gavetas abrindo e fechando, o clique do armário de remédios. Ela voltou para o quarto, guardou a maquiagem na mala, fechou e estendeu a alça. Rachel, vou pegar o voo das 7h15, disse ela sem me encarar. Estamos treinando um funcionário novo e preciso estar lá. Você precisa estar lá?
E acabou de decidir isso às 4 da manhã? Rachel ficou um tempinho estática, de cabeça baixa, até que me olhou nos olhos. Adrian, acho que precisamos dar um tempo. Fiquei paralisado. O quê? Por quê? Ela olhou para mim do outro lado do quarto. Eu não devia estar aqui. Tenho responsabilidades e compromissos. Não devia estar do outro lado do país. Tudo bem, você tem razão. Não devia ter que vir para cá toda vez. Eu vou até você. Posso ir dirigindo, tirar uma semana de folga. Não, isso não está dando certo para mim. Não foi isso que imaginei. Não esperava que as coisas entre a gente ficassem tão sérias. Não posso me deixar levar assim, ainda mais nessas circunstâncias. Ei, espera aí. Que circunstâncias? Adrian, eu sou casada. As palavras me atingiram como um tapa. Como é que é? Sussurrei. Seu queixo tremeu. Eu sou casada. Fiquei parado, olhando para Rachel por uns 30 segundos. Não queria magoar você, sussurrou ela. Eu ia me separar, mas acabei desistindo e... Isso aqui era para ser só uma noite de aventura e... Não foi. Eu não estava pronta para o que acabei sentindo por você. Passei a mão na boca e me sentei na beirada da cama, em choque. Senti um turbilhão de emoções repentinas. Surpresa, traição, mágoa, confusão. Fazia 8 meses que estávamos juntos. 8 meses! E ela era casada! Soltei um suspiro trêmulo e olhei para ela, parada à porta. Rachel enxugou as lágrimas. Desculpa, eu nem sei mais o que dizer. Ela pendurou a bolsa do notebook no ombro, depois fez uma pausa longa. Vou sentir saudades. Então me lançou mais um olhar arrependido e saiu. 10 horas depois, minha assistente deixou uma pasta sobre a minha mesa. Eu me recostei na cadeira e esfreguei os olhos. O que você tem hoje? Perguntou Becky, sem nenhuma cerimônia. Ela estava mascando chiclete, ruidosamente, de novo. Eu gostava da minha assistente. Ela fazia um bom trabalho, era motivada e competente. Começou como estagiária e se saiu tão bem que a efetivei. Mas, por mais que eu gostasse dela, às vezes era como ter uma adolescente trabalhando comigo, não uma profissional. Beck não estava nem aí para nada. Ela não só me avisava se eu tivesse derramado café na gravata, como também dizia que a gravata era feia. Jogue o chiclete fora, por favor. Resmunguei abrindo a pasta. Não dormi muito bem essa noite. Ela tirou o chiclete da boca e ficou com ele na mão enquanto eu folheava as páginas. Você está, mais sensível do que o normal. Suspirei fundo. Acho que vou sair mais cedo hoje. Ela me encarou, piscando algumas vezes. Sei, mas você não vai, ir para casa e começar a escrever haikais deprimentes, né? Porque seria muito injusto eu ser obrigada a ler. Não vou para casa escrever haikais. Bufei. Ótimo, mas saiba que seu horóscopo de hoje diz que sua vida está prestes a mudar drasticamente. Arqueei as sobrancelhas. Você leu meu horóscopo? Nós dois somos de Capricórnio, explicou ela num tom impaciente, como se fosse algo que eu já devesse saber. Então colocou a mão na cintura. Você nunca vai para casa mais cedo? Faz uns 2 meses que anda desligado. Não vai mais à academia. Como você sabe que eu não tenho ido à academia? Resmunguei, sem tirar os olhos dos papéis. Porque meu namorado frequenta a mesma que você. Ele disse que você ia todo dia e do nada sumiu. Você também mal termina o almoço, anda todo para baixo. O que houve? Respirei fundo e tirei os olhos dos documentos à minha frente. Não sei. Esse ano não está sendo dos melhores. E Rachel e eu terminamos. Ótimo! Eu odiava aquela mulher. Dei uma breve risada de incredulidade, olhando bem para ela. Como é que é? Beck deu de ombros. Nunca gostei, confirmou. E o Instagram dela parece até bot. O quê? Perguntei confuso. Ela deu um grunhido de frustração. Meu Deus, você parece um idoso. Um perfil de bot. Explicou ela bem devagar, como se isso esclarecesse alguma coisa. Uma conta fake, entendeu? Assenti meio tenso. Faz sentido.
E teria ajudado se você tivesse comentado isso antes. Fechei a pasta. Bem, só preciso de uma folga hoje. Becky pareceu convencida. Tudo bem, vou cancelar seus compromissos. Mas juro por Deus, Adrian, você tem que sair dessa. Por que não adota um cachorro? Minha mãe tinha dito a mesma coisa algumas semanas antes. Pelo visto, um cachorro é a resposta para todos os problemas da vida. Nada de gato, alertou Becky. Ele vai sair derrubando seus copos da mesinha de centro. Você não tem estabilidade emocional para isso. Dei um sorriso amarelo. Obrigado pela dica. Vou guardar essa informação. Tenho um amigo que cuida de um abrigo de animais. Eles precisam de lares temporários para os cachorros. Quer que eu arrume um para você? Se gostar, pode adotar. Senão outra pessoa adota. Um cachorro não era má ideia. Acho que eu poderia levá-lo para o escritório ou, sei lá, pedir a Becky que passeasse com ele enquanto eu estivesse no tribunal. E eu sentia mesmo falta de um propósito. Eu costumava passar tempo demais com minha mãe e minha avó, mas em outubro elas tinham ido embora para Nebraska com o novo marido da minha mãe. Foi isso que causou a tal deprê que Becky percebeu. Eu ia passar as festas de fim de ano sozinho. Eles me convidaram para passar o fim de ano lá, mas eu não gostava muito de Richard, marido da minha mãe. Não fui ao casamento em agosto e me recusei a me juntar a eles para o Dia de Ação de Graças e o Natal. As visitas de Rachel eram a única coisa que me animava. O súbito buraco negro em minha vida pessoal foi a gota d'água. Nosso sócio júnior, Lenny, apareceu ali no meu escritório e me espiou por trás de Becky, que digitava no celular plantada em frente à minha mesa. Ei, Becky acabou de mandar mensagem avisando que você e Rachel terminaram, disse Lenny. Que droga, cara. É, valeu. Guardei na pasta os documentos que ia levar para casa. Lenny se escorou na porta, os braços cruzados. Ei, vamos almoçar juntos essa semana? Você tem um tempinho? Ele tem sim, informou Becky sem tirar os olhos do celular. Lancei um olhar de censura para ela antes de responder. Quando você quiser. Ele bateu com os nós dos dedos no batente da porta, fez uma arminha com os dedos e se foi. Becky continuou parada em frente à minha mesa, digitando no celular. Tinha colocado o chiclete de volta na boca. Fiquei ali sentado, esperando ela perceber que eu a encarava. Becky... Comecei irritado. Ela fez uma bola de chiclete. Acho que encontrei um cachorro para você. Ótimo, maravilhoso. Por favor, continue com isso lá na sua mesa e evite falar sobre a minha vida pessoal com os outros. Ela abriu um sorrisinho, despreocupada como sempre, e saiu. 5 minutos depois, Marcus entrou. E aí, cara? Marcus Beaker era o fundador da firma e dividia a liderança comigo. Ele tinha 52 anos, era careca, estava um pouco acima do peso e era muito perspicaz. Era casado, embora infeliz, com uma médica que mal o suportava e gostava de fazer longas viagens sem ele. Formávamos uma boa dupla. Eu representava bem casos proeminentes, raramente me pegavam de surpresa e era um queridinho da mídia. Já Marcus tinha a fama de ser uma fera e era a única pessoa que eu conhecia que se dedicava tanto ao trabalho quanto eu. Ele se jogou na cadeira em frente à minha mesa. Fiquei sabendo que você vai sair mais cedo, comentou. Eu sabia por que ele tinha aparecido ali. O fato de eu ir para casa antes do horário era uma sirene de emergência soando no escritório, como um cavalo de corrida premiado mancando pela pista. Mas ele não tinha com que se preocupar, já que eu voltava todo o estresse e a infelicidade para o trabalho. Sempre fiz isso, até na época da escola. Quanto mais problemas enfrentava, mais produtivo ficava. Foi por isso que me formei mais cedo, como o primeiro da turma, e consegui uma bolsa de estudos para a faculdade. Àquela altura, minha deprimente vida pessoal estava levando a firma à lista das 5 melhores de Minnesota. Mas eu não culpava Marcus por querer checar meu bem-estar atual. Gostava de sua sagacidade. Tenho 2 audiências ex parte na quarta-feira. Falei. Posso cuidar das coisas em casa. Acho que estou ficando com enxaqueca. Dizer um motivo verdadeiro só o deixaria mais preocupado. Posso colocar outra pessoa no caso Keller, sugeriu ele, arrumando a gravata sem me encarar. Mantive a expressão neutra.
Ele fez isso para me cutucar. Era seu jeito de dizer que, qualquer que fosse o meu problema, deveria resolver logo e voltar a mergulhar no trabalho. Mais uma vez, eu gostava de sua sagacidade. Falei com Marcos sem tirar os olhos do e-mail que escrevia para Becky. Acho que outra pessoa não daria conta do que está acontecendo nesse caso. Enviei o e-mail com uma última batida no teclado e o encarei. Marcos se recostou na cadeira, os dedos cruzados sobre a barriga. Keller e Garcia? O que aqueles dois idiotas fizeram agora? Garcia violou os termos da custódia semana passada, levando a filha para outro estado para visitar a mãe dele. Estão pedindo a revogação de todos os direitos parentais até o final do julgamento. Ele balançou a cabeça em reprovação. O cara está sendo indiciado por sonegação fiscal. Não é um crime violento. Não vão conseguir nada daí. Eu sei, talvez uma reprimenda mais leve. E o Keller? Bufei. Foi pego pela ex-mulher se masturbando na janela dela às 2 da madrugada. Violou a medida protetiva. Putz! Exclamou ele, entretido. Ela também está pedindo a guarda exclusiva. Marcos olhou no relógio. E vai conseguir. O cara não consegue manter o pau dentro das calças. Isso não vai ajudar com o caso de agressão. Não, não vai. Assim como ele, eu não confiaria esses casos a mais ninguém. Marcos assentiu por um tempo. Bom, tenha uma boa noite então, disse e se levantou. Então parou com uma das mãos apoiada nas costas da cadeira. Ei, por que não vem passar o Natal com a gente no chalé? Jéssica acabou de colocar um ofurô no deck. Acho que vou para Nebraska. Faz um tempo que minha mãe insiste para eu ver a obra que fizeram na casa. Outra mentira. Eu não gostava de passar o Natal sozinho, mas passar com Marcos e a esposa rabugenta dele, como testemunha daquele casamento sem amor, seria o inferno. A carreira de Marcos era um exemplo de empenho e dedicação, mas sua vida pessoal era simplesmente medonha. Terminei o que tinha para fazer no escritório e fui embora antes das 3 da tarde. Minha mãe telefonou quando eu estava a caminho de casa. Olhei a notificação que apareceu na tela do carro. Não estava com cabeça para falar com ela, mas também não gostava de deixar suas ligações caírem na caixa postal porque ela podia estar com algum problema, o que era muito provável em sua situação atual. Respirei fundo e atendi com um entusiasmo fingido. Oi, mãe. Adrian, querido, liguei para saber como foi seu dia de ação de graças. Ah, claro. Ela estava ligando para me coagir a ir para o Natal, isso sim. Aposto que estava torcendo para que eu tivesse aprendido a lição depois de passar o dia de ação de graças sozinho. Não. Foi tudo bem, falei, me fazendo de desentendido. Não foi tudo bem. Passei o dia sozinho comendo sobras de delivery do restaurante chinês e lendo transcrições de audiências. Ela suspirou. Não precisa ser assim, sabia? Nós queremos você aqui. Por favor, venha para o Natal. Meu corpo se retesou. Não. Quase senti seu olhar de reprovação. Sabe, Richard não é o único que você está magoando com esse boicote. Você está magoando a mim e a sua avó. Ela não entende por que você não veio. Fica mais confusa a cada dia que passa e não sei quanto tempo você ainda tem com ela. Está mesmo disposto a sacrificar isso por um desentendimento bobo? Deixei escapar uma gargalhada incrédula. Desentendimento bobo? Isso foi uma piada? Imaginei minha mãe erguendo as mãos para o céu. Tudo bem, ele errou. E por mais que você não queira, Richard é meu marido e quer conhecer você. Não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Richard não é bom o bastante para você. Você nem devia ter aceitado se casar depois do que ele fez. Ela fez uma pausa longa. Talvez um dia você precise de perdão, Adrian, e alguém vai perdoar você. Ficamos em silêncio. Ela estava chorando. Ouvi as fungadas do outro lado da linha. Parei na minha vaga no prédio e desliguei o carro. Eu era muito próximo da minha mãe antes de tudo aquilo. Antes dele. Eu cuidava dela. Sempre cuidei. Desde os 15 anos, quando meu pai inútil nos abandonou. Jantava com ela e com minha avó todo domingo, pagava pela manutenção da casa, levava minha avó ao médico. Até minha mãe viver um romance tórrido. Isso por si só já foi péssimo.
Mas então ele levou as duas embora para morar em Nebraska. A situação só piorava e, como Richard não parecia inclinado a desistir, nem minha mãe pretendia deixá-lo, pelo jeito eu é que precisaria ser flexível. Era isso ou dizer adeus à minha família. Essas eram as opções. Ambas impossíveis. Ela assoou o nariz. Fechei bem os olhos. Podemos falar de outra coisa? Sugeri. Adrian, sei que tem sido difícil. Talvez você devesse procurar ajuda. Não, gastar $200 por hora com terapia não vai mudar o que eu sinto. Ela fungou. Bom, então acho que não temos mais nada a discutir. Me ligue quando decidir o que é importante para você. E desligou na minha cara. Fiquei sentado no carro, beliscando a ponte do nariz durante 1 minuto inteiro, até me obrigar a sair. Entrei no prédio, peguei a correspondência e subi a escada. Eu estava a um lance do meu andar quando ouvi os gritos. Uma mulher. Parei, tentando entender se os gritos vinham de cima ou de baixo. De cima. Vinham do meu andar. Subi os degraus de 2 em 2 e entrei no corredor. Ali parado, mexendo no celular, estava um jovem com cara de tédio, vestindo um casaco de abotoamento duplo e lenço no pescoço. Ao lado dele, uma loura baixinha de moletom cinza. Um segundo homem estava com eles, tentando entrar no apartamento da Vanessa. "Pare com isso!" gritou Vanessa lá de dentro. "Vou chamar a polícia!" "Ei!" gritei. Todos viraram pedra. Andei até eles, determinado. O homem soltou a maçaneta e deu um passo para trás. Ele era mais velho. Devia estar na casa dos 50 anos. Branco, cabelo grisalho, sobrancelhas espessas, suéter de estampa xadrez Argyle e paletó. A mulher estava ligadona, as pupilas do tamanho de 2 bolas de gude. Vanessa espiou o corredor pela fresta da porta. Seu lábio sangrava. Meu corpo se retesou. "Posso ajudar?" Perguntei, encarando o homem mais velho. Ele me olhou de cima a baixo. "Cuida da sua vida, ô xerife de corredor. Não precisamos de ajuda. Cai fora", respondeu. Então se virou para Vanessa. "Temos todo o direito de ver a bebê", e apontou o dedo para ela. Vanessa ergueu o queixo. "Não tem, não. Eu tenho a guarda temporária dela. Se Annabel quer ver a filha, voltem quando ela estiver sóbria." O homem mais jovem bufou, impaciente. "Ok. Vanessa, eu só vim pegar a mochila da Gucci que você prometeu. Se me der logo, vai ser uma pessoa a menos na sua porta." "Vai se ferrar, Brent." Ele ficou boquiaberto. "Por que você está com raiva de mim? Eu só vim com eles pela carona." "Você nem devia ter deixado que viessem", retrucou Vanessa. Ele cruzou os braços. "É porque eu não estou ajudando com a bebê? É isso? Eu passo mal com qualquer coisa, Vanessa. Não dou conta de fralda suja. Lembra aquela vez em que você pediu uma salada grega no Nikos e eu vomitei por causa do queijo feta?" Vanessa o fuzilou com um olhar. "Brent, saiam daqui agora!" "Não vamos embora, não sem ver a Grace", bradou o homem mais velho. "Isso é sequestro." Na verdade, não é, né?" Brent bufou e cruzou os braços. "Podemos ir? Que papelão isso aqui!" O homem mais velho parecia prestes a avançar contra a porta outra vez. Dei mais um passo e me coloquei entre ele e Vanessa. O homem se retraiu à minha frente. Eu estava de terno e gravata, mas tinha 1,88 m de altura e conhecia muito bem minha capacidade de intimidação quando fechava a cara. "Se vocês não têm a guarda da criança, as visitas precisam primeiro ser agendadas com o juiz." O velho estufou o peito. "Não vamos embora sem ver a bebê, ponto final", insistiu ele, me encarando. "Tudo bem, vamos chamar a polícia para resolver." Gesticulei então para a mulher. Dá para ver que ela não está sóbria, e vou fazer questão de mencionar que vi você tentando entrar no apartamento à força. Como Vanessa está sangrando, imagino que tenha ocorrido uma agressão. Meu conselho para ela seria prestar queixa e conseguir uma medida protetiva. E ela vai conseguir uma. Aí a sua visita, que talvez nem seja autorizada, vai ser supervisionada e acontecer na delegacia. Olhei para ele bem sério. Algo me diz que vocês não vão se dar bem num lugar desses. Ele ficou parado me encarando, enquanto a loura não parecia nem entender o que estava acontecendo.
Brent sorria para mim como se tivesse acabado de perceber que eu estava ali. Ele levou a mão à lateral da boca. Está vendo isso? Não é sexy? Sussurrou feito um bobo para Vanessa, que continuava espiando pela fresta da porta. E esse terno Armani é caríssimo. Ignorei. O homem mais velho se empertigou e ajeitou o paletó, indignado. Tudo bem, concordou e lançou um último olhar para Vanessa. Sabemos quando não somos bem-vindos. Ele não me olhou nos olhos ao avançar pelo corredor arrastando a loura pelo braço. Brent parou do meu lado antes de segui-los. Amei a gravata. E também foi embora. Eu me virei para Vanessa. Ela me encarou com olhos arregalados e piscou algumas vezes. Então bateu a porta na minha cara. Continuei ali, diante do número do apartamento, até ela voltar a abrir. Obrigada. Soltou. E bateu a porta de novo. Então tá. Esperei um pouco para garantir que aquelas pessoas, quem quer que fossem, não iam voltar. E não voltaram. Eram quase 5 da tarde. Eu estava sentado ao balcão da cozinha, trabalhando num caso, quando alguém bateu a porta. Abri e dei de cara com Becky. E um cachorro. Liguei 300 vezes, reclamou ela. Achei que você tivesse morrido. Você sempre atende o celular. Podemos não falar sobre minha morte? Pedi parado à porta. O que significa isso? É seu cachorro, respondeu ela, acenando com a patinha do animal para mim. Que eu disse que ia pegar para você, não lembra? Meneei a cabeça. Esse cachorro não é meu. Era um... nem sei o que era. Um chihuahua, talvez? Mas era velho. Tinha pelo curto marrom, uma mancha calva aleatória no peito, olhos esbugalhados turvos e lacrimejantes e uns 3 centímetros de língua que ficavam para fora da boca. Parecia uma caricatura de si próprio. Ah, é seu cachorro? Sim, teimou ela, mascando o chiclete de boca aberta. Cruzei os braços. Não, meu cachorro é um cão que eu possa levar para correr. Meu cachorro é grande demais para carregar no colo. Ela bufou. Você agora é um eremita, lembra? Se eu trouxer um Weimaraner ou algo do tipo, você não vai sair com ele e o bichinho vai destruir seu apartamento. Aí você vai se afundar ainda mais na fossa e eu vou ter que te visitar na ala psiquiátrica e levar um celular escondido na calcinha para você poder trabalhar, porque Deus te livre de tirar uma folga para cuidar da sua saúde mental. Ela fez uma bola de chiclete. Esse cachorro combina com seu estilo de vida. Eu não me dei por convencido. Você é detalhista com seu tempo e sua rotina, e ele precisa tomar remédio 3 vezes por dia. Você quer ficar em casa, ele também. Você tem um apartamento chique, ele não destrói nada, não solta pelos e o cocô é do tamanho de um bombom. Ele faz xixi no tapetinho, então você nem precisa levar para passear se não estiver a fim de sair. É perfeito. Se você não amar esse cachorro, leve para o escritório amanhã e eu levo de volta, sei lá. Respirei fundo e olhei para aquela coisinha. Ele tem dentes? Não, o que é ótimo, porque ele morde. Soltei uma risadinha. Becky pegou uma sacola do chão. Me deixa entrar para mostrar as coisinhas dele, pediu ela, já me empurrando. Fechei a porta. Segura aqui. E estendeu o cachorro trêmulo. Como não obedeci, ela me olhou irritada e o empurrou com gentileza no meu peito. Ele rosnou. Becky enfiou as mãos na sacola. Bom, ele tem artrite, alergia e uma infecção de pele. Então toma um de cada pela manhã e esse último à noite também, instruiu ela, sacudindo 3 embalagens de comprimidos. Coloque no cream cheese e ele vai engolir junto. Não pode comer ração seca porque não tem dentes. Então tem da úmida aqui. Ele precisa de um banho de medicamento toda semana por causa da pele seca. Aqui estão as fraldas... Fraldas? Perguntei. Ele tem incontinência? Ela fez uma pausa com as mãos ainda na sacola e me encarou. Ele tem 14 anos. Isso é tipo 1 milhão de anos humanos. E está com verme. O quê? Ela revirou os olhos. Já deram remédio. Vai sair no cocô ou algo assim. Então nada de surtar se achar um verme na fralda. Só se estiver se mexendo. Aí ele precisa ir ao veterinário. Meu Deus, Becky. Supliquei, levando a mão à testa.
Você quer que eu vire enfermeiro de cachorro? Isso mesmo, disse ela, me entregando a sacola. Dei um suspiro de resignação. Qual o nome dele? Resmunguei, olhando relutante para o cachorro. Harry Poppins. Meu Deus. Vai dar tudo certo. Mesmo que o meu horóscopo diga que minha vida está prestes a mudar drasticamente? Ela deu de ombros. Bom, pelo que eu notei, só pode mudar para melhor. Becky fez uma última bola de chiclete e foi embora. Tudo de bom em audiolivros. O maior canal de audiolivros grátis do Brasil. Nos visite no Telegram. E ouça mais um audiolivro. 4. Este vídeo impressionante vai te deixar de boca aberta. Vanessa. Eu estava passando um hidratante no lábio ferido quando ouvi uma conversa no corredor. Me escorei na porta para espiar pelo olho mágico. Era Adrian e uma garota com um chihuahua no colo. Eu mal consegui vê-lo de onde estava, mas vi a garota. Ela era bonita, porém isso não me surpreendera. O homem era 10 de 10. Ele poderia ter quem quisesse. Quando se aproximou para observar o cachorro, ele entrou no meu campo de visão. Estava com a mesma roupa de antes, mas sem o paletó e a gravata. Os 2 primeiros botões da camisa estavam abertos e as mangas dobradas até os cotovelos. Meu Deus, como ele era sexy! Dava para fazer um calendário com os muitos looks de Adrian Copeland e arrecadar dinheiro suficiente para financiar a cura do câncer. Adrian correndo sem camisa. Adrian de terno. Adrian com minha sobrinha mal-humorada no peito. Ele parecia irritado, os braços cruzados. Eu não consegui ouvir o que diziam. Meu notebook apitou. Uma chamada no Skype. Drake. Deixei meu posto de bisbilhotagem e me sentei para atender. O rosto bronzeado de Drake Lawless surgiu na tela. A julgar pelas palmeiras ao fundo, ele estava num lugar de clima tropical. Já me deu inveja. Ele estava sem camisa, como sempre, e usava um colar de dente de tubarão, o cabelo louro bagunçado. Quase dava para sentir o cheiro de protetor solar, coco e mar. E aí, gatona? Disse ele, com um de seus sorrisos deslumbrantes. Me conta, e o tanquinho dos deuses? Dei uma risadinha. Você não faz ideia. O homem é um presente dos céus para a humanidade. Falei, vasculhando a mesa atrás de uma lixa de unha. Foi só tanquinho na causa aqui. É uma pena que provavelmente nunca mais vou vê-lo ao vivo, só pelo olho mágico. Drake não teve chance de responder, porque Laird passou pelado ao fundo. Laird! Gritei desesperada, virando o rosto. Os 2 riram. E aí, Nessa? Disse Laird. Bufei, olhando para o chão. Laird, ainda estou de mal com você. Ah, que isso? Suplicou ele, e eu ouvi o sorrisinho em sua voz. Ele me fez uma oferta irrecusável. Olhei para a tela. Laird sorriu para mim por sobre o ombro de Drake, cujo corpo misericordiosamente impedia que eu visse a virilha do homem nu. Cruzei os braços. Primeiro você me troca pelo Drake e me faz ir atrás de outro câmera. Agora me obriga a ver seu saco. E eu achando que minha semana não tinha como piorar. Os 2 riram mais uma vez. E Laird saiu de cena, com o pau balançando. Olhei para Drake. Por favor, compre uma calça para seu funcionário ou arranje uma folha de bananeira ou uma tanga, sei lá. Ele deu uma risadinha. Aquilo era a cara do Drake. 0 decoro. O acampamento Lawless parecia uma comunidade hippie. Yoga sem roupa e altos papos sobre chakras. Eu não me surpreenderia se atrás dele passasse uma cabra com um colar de flores no pescoço e uma galinha nas costas. Está precisando de alguma coisa, borboleta? Perguntou Drake. Como vai a maternidade? Tudo bem, tudo ótimo. É incrível como a gente muda.
Eu me pego dizendo coisas do tipo, é só xixi de bebê. Como se não tivesse problema. Como se fosse melhor que xixi de adulto. Tudo bem ter xixi de bebê no meu edredom de penas de ganso. Ele só ria. Não faço ideia de como vou gerar conteúdo com essa situação, comentei, depois de um longo suspiro. Nenhuma novidade da Annabelle? Você faz ideia de onde ela está? Bufei. Eu sei exatamente onde ela está. Na casa do meu pai. Falando nisso, ele apareceu aqui com ela, exigindo ver Grace. Ela estava totalmente drogada. Aí meu pai bateu a porta na minha boca sem querer. Passei a língua pelo corte. O tanquinho dos deuses apareceu e expulsou os dois daqui, porque não bastava eu ter passado por louca na frente dele uma vez. Drake conseguiu parecer preocupado e entretido ao mesmo tempo. Como ela estava? Desviei o olhar. Nada bem. Acho que nunca vi minha irmã tão mal. Drake conhecia bem meus problemas familiares. Eu não precisava entretê-lo com os detalhes. Ele sabia tudo sobre o dia em que Annabelle havia deixado Grace comigo e nunca mais voltara. Antes de ir embora, ela foi ao banheiro. Roubou uma embalagem de hidrocodona e tomou todo o meu xarope com codeína. Depois encheu o vidro com água para eu não perceber. Eu percebi. Estou tentando internar Annabelle, mas ela não aceita. Desabafei. Você não pode pedir ajuda ao seu pai? Bufei de novo. Ah, claro. Meu pai não consegue ajudar nem a si mesmo. Respondi com amargura. Cocei a testa. Seu olhar acompanhou minha mão e se fixou na munhequeira que eu estava usando. Pela primeira vez, vi seu sorriso desaparecer. Drake sempre sorria. Sorriu até quando foi carregado numa maca com uma queimadura de 3º grau. Sua felicidade era inesgotável. Afastei o braço do alcance da câmera. É só para digitar. Menti. Ele ficou em silêncio por um instante. Você vai dar uma olhada nisso? Perguntou baixinho. Não tem sentido passar meses no hospital deixando que me furem e me espetem só para fazer um diagnóstico que não vai mudar o resultado. Não vou viver feito um ciclope e dar um dos olhos para saber como e quando vou morrer. Minha avó teve isso. Minha irmã Melanie também. E minha tia Linda. E minha mãe. Todas mulheres. E todas morreram antes dos 30. A chance de eu ter herdado o gene é de 50%. Até mais, considerando a linhagem feminina. Quero manter a dádiva da ignorância até ficar dolorosamente claro como isso vai acabar. Essa é a minha escolha, e tenho que viver com ela, assim como tenho que viver com as péssimas escolhas dos outros. Eu não podia sequer fazer um teste para ver se carregava o gene. Os médicos não conseguiam identificar a mutação genética da minha família. Se de fato tinha nascido com ela, eu só saberia quando a doença começasse a me matar. Ele ficou me observando em silêncio. Tem algum estudo novo? Não custa tentar. Balancei a cabeça. Drake também sabia qual era a minha opinião a respeito disso. Melanie seguiu esse caminho quando ficou doente. Tentou de tudo. Prometi a mim mesma que, se desenvolvesse a doença, não ia passar por aquilo. Não fazia sentido. Não deve ser nada. Vai ficar tudo bem. E aí, podia ser pior, falei. Eu podia ter o gene que deixa o coentro com gosto de sabão. Isso arrancou dele um sorrisinho. Vendo que eu não queria seguir com aquela discussão, Drake teve misericórdia de mim e mudou de assunto. Se estiver atrás de conteúdo, a gente pode voltar. Muito engraçado. A gente era ótimo junto, borboleta. Estou com saudade. E se você vier para cá, eu devolvo o Laird. Pode ficar com ele. Já vi o suficiente do Laird para uma vida inteira. Rebati. Drake riu. Além do mais, acrescentei, eu nem posso sair do país com Grace. Estou presa no meu apartamento, enfrentando o serviço social e tentando uma liminar de urgência para garantir a guarda de uma criança abandonada. Mais uma vez, minha família largou as responsabilidades deles em cima de mim.
Quer que eu mande meu herbalista aí? Dei uma risadinha. Não precisa. Eu dou um jeito. Sempre dou. Eu daria um jeito enquanto pudesse. Até o dia em que não estaria mais viva para dar jeito em coisa alguma. E esse dia talvez chegasse mais cedo do que eu esperava. 5. Homem resgata cachorro. Veja o que o animal aprontou no apartamento dele. Adrian. O cachorro cagou a casa inteira. Ele tinha chegado fazia menos de 3 horas e eu já estava contando segundos para devolvê-lo. A fralda até que impedia a urina de vazar. Talvez eu devesse agradecer por isso. Mas de nada adiantava para conter as fezes molengas que ele espalhava pelo apartamento. Por sorte, ele só fazia isso no piso de madeira, então era fácil limpar, mas nem um pouco agradável. Liguei para Becky em busca de ajuda. Ela disse que devia ser o vermífugo afetando o sistema digestório dele e que ia passar. Eu não sabia nada sobre cachorros. Nunca tivera um, nem quando era criança. Até agora, a experiência não estava indo muito bem. Além de toda a sujeira, eu tinha quase certeza de que o cachorro não era apenas surdo, mas também cego. Ele batia nas paredes e nas pernas das cadeiras. Rosnava toda vez que eu o pegava no colo, porque não percebia minha aproximação e provavelmente levava um susto. Decidi tentar a sorte e levá-lo para passear, mas ele tremia no ar congelante do fim de novembro, desolado, e mal saiu do lugar. Acabei ficando com pena e o levei de volta dentro do casaco. No corredor, já pegando minha chave, olhei para a porta do apartamento de Vanessa. Parei. E se aquele cara tivesse voltado? É melhor eu conferir se está tudo bem. Bati. Quando abriu a porta, Vanessa parecia bem melhor. O corte no lábio tinha cicatrizado quase por completo. O cabelo comprido estava preso em uma trança que caía sobre um dos ombros, sem golfada, e a regata cor-de-rosa que ela usava estava limpa, exibindo um belo contorno que eu não tinha percebido antes. "Olha, se não é o meu herói!" exclamou ela, abrindo um sorriso. Brinquei com a chave, meio sem graça. "Só vim ver se você está bem e se precisa que alguém tire seu lixo. Imagino que seja difícil fazer isso com um bebê." "Ah, seria ótimo, obrigada", respondeu ela e inclinou a cabeça. "Nossa, você é tão prestativo. Se seu apartamento começar a atrair baratas, eu também vou ter problemas no meu." Resmunguei, desviando o olhar por um momento. Ela deu um sorriso amarelo e logo mudou de assunto. "Não sabia que você tinha um cachorro." Olhei para a cabeça de Harry, que saía do meu casaco. Ele estava com a língua para fora e não parava de tremer. "Não tenho. É lar temporário", falei. "Ah, então somos 2. Legal. Sabe, até que pode ser bem gratificante." Dei um grunhido de frustração. "Bom, no momento ele só caga." Ela riu. "É, a minha também. Ei, a gente devia trocar telefone, caso precise." Então ergui as mãos. "Isso não é uma cantada." "Graças a Deus, porque você é horroroso." Vanessa se recostou no batente da porta. "Eu ia pedir uma pizza. Não quer ficar para comer? E, só para você saber, isso também não é uma cantada", disse ela. "Não estou disponível. Seria só como agradecimento, e porque quero passar um tempo com alguém que tenha idade suficiente para dirigir." Considerei a oferta. Não estava muito a fim de socializar, embora talvez devesse. Ficar sozinho imerso em autopiedade não era nada bom. Eu praticamente ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça, me dizendo para sair e fazer alguma coisa. Ouvi a voz de Becky também. Era mais irritante, mas dizia a mesma coisa. "E aí?" perguntou Vanessa, inclinando a cabeça. "Claro." "Por que não?" "Mas pizza não. É o que a gente come quando não tem opção. Vou comprar alguma coisa pra gente." Ela arregalou os olhos. "Tipo, comida de verdade? De um restaurante? Que não tem delivery? Essa é a ideia." Ela levou a mão ao peito. "Meu Deus, faz semanas que eu não como nada de interessante." Abri um sorrisinho. "Gosta do mufoletos?" "Gosto", respondeu ela baixinho. "Frango ao molho marsala e um canole. Não, espera, tiramisu. E espaguete com almôndegas e..." Peguei o celular. "Aqui, coloque seu número."
Me mande uma mensagem com o que você vai querer. Posso voltar em 45 minutos, o que acha? Acho ótimo. E eu vou te pagar, acrescentou ela. Não, tudo bem. É por minha conta. Acho que você teve um dia pior que o meu. Se é que isso era possível. Vanessa me deu seu número e me mandou uma mensagem dizendo o que queria. Não pedi o cannoli, mas comprei assim mesmo. Aí entrei na lojinha particular do restaurante e peguei algumas comidas prontas para ela. Picata de frango, uma lasanha e mais um frango ao molho marsala. Parei e dei uma olhada nos vinhos. Eu queria um bom vinho branco italiano, mas ia parecer um encontro se eu levasse uma garrafa. Ah, que se dane. Nós dois deixamos bem claro que não era. E eu estava precisando de uma bebida. Escolhi um bom chardonnay e estava de volta ao apartamento dela alguns minutos antes do combinado. Ela abriu a porta. Agora estava com um suéter verde escuro com cinto, aberto na frente, e tinha se maquiado um pouco. Estava bonita. Vanessa era uma mulher atraente. Ela me lembrava aquela atriz... Qual é o nome dela? Jennifer Lawrence. Mas também tinha um quê de garota comum. Entrei com as sacolas. Tcharam! Limpo! Exclamou ela, me mostrando o apartamento toda orgulhosa. É muito mais fácil quando não temos uma bebê chorona no colo. Estava impecável. Nem parecia o mesmo lugar. Graças a Deus, falei, colocando a sacola na mesinha ao lado da cozinha. Estava com medo de ter que tirar fraldas sujas da mesa para conseguir comer. Ela riu. Com uma chupeta verde na boca, Grace dormia em um balancinho ao lado do sofá. Eu tinha deixado Harry Poppins no meu apartamento, trancado no banheiro forrado com tapetinhos higiênicos. Imaginei que não seria muito educado da minha parte deixá-lo fazer cocô pelo apartamento de Vanessa. Ele me mordeu antes de eu sair. Comecei a tirar a comida do pacote. Comprei umas refeições extras para você. Posso colocar no freezer? Perguntei, já guardando a comida. E um cannoli. Ela me olhou desconfiada. Tem certeza de que não está dando em cima de mim? Perguntou, cruzando os braços. Porque, pensando bem, talvez eu tenha interesse. Ela olhou para o vinho e arquejou, pegando a garrafa. Ah, adoro esse! Faz meses que não bebo um Chardonnay Chateau Montelena. Arqueei as sobrancelhas, fechando o freezer. Quer dizer que você entende de vinho. Eu amo vinho. Uma vez tomei um Chateau Margaux no terraço de um hotel em Paris, disse ela, pegando um abridor na gaveta. Nunca vou esquecer a ressaca no dia seguinte, mas valeu muito a pena. Garrafinha cara, comentei. Custava cerca de $1.200 e custaria mais se tivesse sido comprado no hotel. Ela devia ganhar bem. Só se vive uma vez, cantarolou Vanessa. Meu Deus, sei que faz pouco tempo que estou cuidando de um bebê, mas parece uma eternidade. A gente não pode sair muito quando são recém-nascidos, porque o sistema imunológico deles ainda não está forte. Então me sinto uma prisioneira. Ela me entregou o abridor de vinhos. Por favor. Grace tinha acordado e nos observava com aqueles olhos azuis enormes, como se acompanhasse a conversa. Uma fofa. Abri a garrafa e a devolvi a Vanessa. Por que você decidiu ser lar temporário de uma criança? Ela serviu 2 taças. Meio que não foi uma decisão. Ela é minha sobrinha. A garota que você viu no corredor hoje é minha irmã, Annabelle. Vanessa colocou minha taça de vinho diante de uma das cadeiras e pegou uns pratos no armário. Annabelle tem 19 anos. Não sabe quem é o pai. Tentou ser mãe por mais ou menos uma semana. Aí veio aqui. Deixou Grace dizendo que ia comprar não sei o quê e nunca mais voltou. Após uma pausa, Vanessa completou. Ela tem problemas com drogas. Sinto muito. Falei sentando em uma das cadeiras. Pelo menos ela não usou nada quando estava grávida. Minha irmã estava indo bem. Fazia quase 2 anos que estava em tratamento antes dessa recaída. O restaurante enviara manteiga para o pão, mas Vanessa pegou 2 pratos e os regou com azeite. Então temperou com balsâmico, pimenta do reino e parmesão ralado. Tirei as embalagens de comida da sacola, servi o frango ao molho marsala no prato dela e coloquei em frente à sua cadeira. E quem eram os outros 2? Meu meio-irmão Brent e meu pai. Fiquei paralisado e olhei para ela. Aquele era seu pai? Ela deu de ombros. Ele quer ver a neta, eu entendo,
Mas não vou deixar a Annabelle entrar aqui drogada. Falando nisso, meu pai não me bateu. Ele meio que caiu contra a porta e a porta bateu em mim. Enfim, não faço a menor ideia de como cuidar de um bebê. Passo metade do tempo achando que estou fazendo tudo errado. Vanessa se sentou e aproximou a cadeira da mesa. Bom, se quer saber, Grace estava chorando essa madrugada porque o plástico da etiqueta ainda estava preso no pijama. Não tinha nada a ver com você ou suas habilidades maternas. Está falando sério? Abri meu ravioli e servi no prato. Eu nunca minto sobre plásticos de etiqueta. Vanessa caiu na gargalhada. Um sorriso reluzente iluminou seu rosto. Ah, meu Deus! Exclamou, balançando a cabeça. Coitadinha! Só pensei em dar uma olhada porque não suporto etiquetas nas minhas roupas. Imaginei que pudesse ser isso. Era mesmo difícil perceber. Bom que você apareceu, disse ela, o garfo pairando sobre a comida. Sabe, você é meio que uma lenda por aqui. Cortei um ravioli ao meio. É mesmo? Por quê? Ah, você é o solteiro sexy do prédio. E é todo fechadão. Tem um quê de macho alfa. Apareceu aqui todo me dá o bebê, disse ela com a cara fechada e imitando uma voz masculina. Soltei uma risadinha. Eu não era fechado. Pelo menos não achava que fosse. Mas pensando bem, eu não conversava com ninguém do prédio. Não que tivesse a intenção de ser grosseiro. Só saía cedo, chegava tarde e estava sempre com pressa. Prometi a mim mesmo que ia sorrir mais pelos corredores. Ela mordeu um cogumelo, mastigou e engoliu. Elas não vão acreditar que estamos jantando juntos. Elas quem? Perguntei, pegando a taça. As mulheres. Ergui uma sobrancelha. As mulheres? É, tem a mulher da yoga, do 303, a mulher que sai para correr super cedo, do 309, e as lésbicas do 302, que, aliás, querem saber se podem pegar um pouco do seu esperma. Quase engasguei. Elas querem ter um filho, continuou ela. Pediram que eu perguntasse caso um dia a gente se encontrasse, já que você é meu vizinho e tal. Mas não se preocupe, eu disse que era improvável. Quer dizer, a gente não sai falando para estranhos, posso pegar um pouco do seu esperma? Eu falei, gente, por favor, pelo menos levem o cara para jantar primeiro. Ensinou ela de canto de boca. Dei uma tossida, meus olhos lacrimejando. Obrigado? De nada, mas, olha, eu entendo as duas. Se estivesse procurando o esperma de alguém, também ia querer pedir o seu. Dá para ver que você é inteligente. Tem uma estrutura óssea bacana, os olhos verdes são lindos. Pigarriei e bebi um golão de vinho. Bom, pelo menos eu tinha essa vantagem. Vanessa deu um sorrisinho. E aí, me fala um pouco sobre você. Você é mesmo o solteirão sexy do prédio? Ou está namorando? A gente precisa acabar com os boatos. Limpei a boca com um guardanapo. Eu tinha uma namorada, Rachel. Tinha? O que aconteceu? Eu não era de dar detalhes da minha vida amorosa. Muito menos para uma estranha. Mas não sei, naquela hora só senti vontade de não esconder nada. Talvez porque Vanessa me parecesse meio sem filtro. A gente se conheceu num aplicativo 8 meses atrás. Ela mora em Seattle e é casada. Descobri hoje. Ai, que droga! Lamentou ela, parecendo genuinamente pesarosa. E era sério? Foi o relacionamento mais sério que tive nos últimos tempos. E você vai se arriscar de novo? Voltar para os aplicativos? Não, vou dar um tempo. Eu estava cansado. Ia parar pelo menos um pouco. Estava exausto. Não diria que estava de coração partido. Afinal, não foi um relacionamento longo. Mas estava magoado e decepcionado e questionando minha capacidade de confiar nas pessoas. Dizer que eu não estava disponível emocionalmente àquela altura seria um eufemismo. Ela mudou de assunto. E vem cá, você é mesmo dono do prédio? Sim, uma empresa administra tudo para mim. Não preciso tratar nada com os inquilinos. Aliás, ofereci seu apartamento para minha assistente, Becky, antes de você alugar. A mulher que trouxe o cachorro? Você a viu? Perguntei. Ouvi uma conversa e olhei pelo olho mágico. Ela é bonita. Vocês já ficaram? Não, só trabalhamos juntos. Por quê? Ela tem namorado? Às vezes. Ela já quis ficar com você? Não que eu saiba. E o sentimento é mútuo. Bom, ela deve ter um autocontrole e tanto. Comentou Vanessa, acenando com o garfo para o meu peito.
Quer dizer, não é muito difícil vender esse corpinho. Eu ri. Pelo jeito, Vanessa simplesmente dizia o que dava na telha. E você? Perguntei. Você disse que não está disponível. Ela deu um suspiro dramático. Bom, as mulheres da minha família tendem a morrer muito jovens. Acho que não seria justo fazer alguém me enterrar. Então decidi ficar solteira. Arqueei as sobrancelhas. Quer falar mais sobre isso? Na verdade, não. Tudo bem. E o que você faz? Sou youtuber. O quê? Eu faço vídeos. É um canal de viagens. Basicamente, vou até os lugares e gravo minha passagem por lá. Vanessa começou a cortar o frango. Percebi que tinha dificuldade com a faca. A mão direita não estava muito firme, mas ela parecia se virar bem, então não ofereci ajuda. E como você recebe por isso? Perguntei desviando o olhar, pois não queria ser grosseiro. Tem patrocinadores? Isso, e as pessoas pagam para veicular anúncios durante meus vídeos. Também faço eventos. Recebo uma porcentagem dos produtos que vendo no meu Instagram e vários resorts me convidam para ficar hospedada de graça em troca de vídeos da minha experiência. E para onde você já foi? Ela deu de ombros. Para toda parte. Viajei o mundo inteiro. Já fiz um safari em Uganda e andei de gôndola em Veneza. Escalei vulcões e subi uma montanha no lombo de um burro na Grécia. O que você imaginar eu já fiz. Vanessa espetou o frango e comeu. Uau! Como você entrou nessa área? Ela mastigou e engoliu. Bom, minha irmã Melanie ficou doente aos 27 anos. Morreu menos de 2 anos depois. Então, decidi que, quando eu fizesse 26, ia viajar o mundo como se só me restasse 1 ano de vida. Então abri uma vaquinha online, raspei minha poupança e me preparei para partir. Logo antes de ir, fiz um vídeo contando meus planos. Viralizou. E foi isso. Posso dar uma olhada no seu canal? Perguntei. Claro, o nome é Borboleta Carismática. Nunca tinha ouvido falar. Mas também não conseguia lembrar a última vez em que entrei no YouTube. E o que você fazia antes? Não conto isso para ninguém. Fiquei intrigado. Por quê? As pessoas têm que merecer essa informação. Respondeu ela, sorrindo. É boa demais para entregar de mão beijada. Vou me lembrar disso. Falei, brincando com a comida. Você deve gostar do seu trabalho. Eu sempre quis viajar mais. Ela deu de ombros. Então viaje. O que está te impedindo? Dei uma risadinha sem graça. Bom, para começar, eu não ando de avião. E o que me impede é a vida. A vida não é desculpa, rebateu ela. A gente precisa ter sempre uma aventura em vista. Ter algo a esperar é ser feliz. Cortei mais um ravioli ao meio. É mesmo? Vanessa olhou para mim com naturalidade. É. Mesmo que você não tenha dinheiro ou tempo, ou o clima esteja ruim, ainda pode levar uma vida incrível se tentar. Sei, falei. Como? Me dê um exemplo. Ela largou o garfo. Hoje, por exemplo, o clima está ruim, então brinque de esconde-esconde dentro do prédio, ou vasculhe cada cantinho dele. Olhei para ela, achando aquela ideia curiosa. O que foi? Estou falando sério. Este prédio é muito legal, argumentou ela. Quer dizer, sei que você é o proprietário, mas já explorou o prédio de verdade? Claro, era uma empresa de farinha do fim do século XIX. Tinha uma doca de carga para o trem onde hoje fica o saguão de entrada. É uma das coisas que amo nesta propriedade. Os trilhos foram cobertos nas áreas públicas, mas continuam visíveis lá onde ficavam as caldeiras. Ela abriu um sorriso largo. Eu amo este prédio. Sabia que o almoxarifado, ali perto do escaninho do correio, tem os tijolos originais onde os trabalhadores do moinho escreveram seus nomes? Eu não sabia disso. A gente pode escolher um nome e jogar no Google, ver como eles viviam, sugeriu ela e voltou a comer. Sempre dá para descobrir um jeito de se divertir, mesmo que a gente não possa ir a lugar nenhum. Que coisa! Eu seria capaz de apostar que ela era boa no que fazia. Tinha um quê de energia sem fim. Aquele ar alegre e reluzente que os âncoras dos jornais fingem ter quando estão no ar. Então é por isso que não te vejo muito por aqui, falei. Você sai bastante. Ah, eu estou sempre por aqui, respondeu ela com um sorrisinho irônico. Você é que não deve ter prestado atenção. Grace começou a resmungar no balanço.
Vanessa levantou e pegou uma mamadeira que estava no lava-louças. Fiquei olhando para ela de costas para mim. Ela tinha uma bela bunda. Era toda linda, na verdade. Eu me obriguei a desviar o olhar quando ela se escorou no balcão para pegar a fórmula em um armário. Quantos anos você tem? Perguntei para puxar assunto. Tenho 28, respondeu ela, medindo a fórmula. Quanto você tem de altura? Tenho 1,88 m. Tão alto? Comentou ela, colocando água na mamadeira. Então abriu um sorriso. Se eu precisar de alguma coisa em um armário alto, posso te chamar para pegar para mim? Ou isso seria abusar do privilégio de ter seu telefone? Dei uma risadinha. Claro. Também tenho dificuldade com tampas, mãos fracas, argumentou Vanessa, balançando os dedos. Posso contar com você quando precisar de ajuda com isso também? Por que não? Legal, disse ela, colocando a fórmula na mamadeira. Fique sabendo que vou fazer isso. Limpei a boca e apontei para o balanço com a cabeça. Eu dou a mamadeira, pode comer. Ela chacoalhou a mamadeira, tampando o bico com o dedo. Sério? Sério? Respondi e levantei para lavar as mãos ao seu lado na pia. Só me mostre como fazer. Você nunca deu mamadeira para um bebê? Perguntou ela, olhando bem para mim. Nunca fiz nada com um bebê. Ela é a primeira que eu pego no colo. Sério? Bom, você tem talento. Fui até o balanço, me abaixei, peguei Grace como Vanessa tinha mostrado naquela madrugada e voltei a sentar à mesa. Vanessa se agachou ao meu lado. É bem fácil, disse, colocando a mamadeira na boca de Grace, que chupou o leite com força, resmungando. É só manter inclinada assim, para não dar gases. O rosto de Vanessa ficou a centímetros do meu nariz quando ela se debruçou sobre Grace com a mamadeira. Mais uma vez reparei no cheirinho bom do seu cabelo. Era melhor sem a golfada. Peguei a mamadeira e Vanessa voltou a se sentar diante do prato. Ei, quer ver um filme? Perguntou ela. Aqui, depois de comermos? Parece que estou confinada, solitária. Estou morrendo de tédio e queria passar um tempo com outro adulto. Agora que eu já tinha ido até lá, percebi que não me importava em ficar. Já não aguentava mais trabalhar nas transcrições do caso Keller. E para falar a verdade, não estava exatamente amando a ideia de voltar para o meu apartamento vazio e ficar ruminando sobre a questão Rachel, minha mãe, Richard, até cansar e dormir. Por que não? Claro, falei, sem tirar os olhos de Grace. Oba, o que você quer ver? O que você quiser, respondi, sorrindo para Grace. Ela estava pegando no sono enquanto mamava, o leite se acumulando nos cantos da boquinha. Era tão pequena, tão inocente. Nunca tive certeza de que queria ter filhos. Sempre tive medo de estragar tudo, de falhar de alguma forma. Eu mesmo não tive uma infância muito boa. Meus pais tiveram um casamento tumultuado. Aí meu pai foi embora e eu praticamente me criei sozinho. Não tive um bom exemplo para seguir. Acariciei a bochechinha rosada de Grace. Mas talvez ser pai seja exatamente isso. Estar presente e fazer o que precisa ser feito, uma tarefa por vez, que somadas resultam em algo bom. Talvez começar do começo, se manter presente. Vanessa pegou o controle remoto. Eu sei exatamente o que assistir. Na verdade, é uma série. Não tem como errar com The Office, mesmo que você já tenha visto 1 milhão de vezes, o que é bem provável. Nunca vi, falei. Ela ficou pálida. Você nunca... Está falando sério? Perguntou, olhando para mim como se eu fosse maluco. Em que buraco você estava? Como entende os memes? Memes não são uma parte muito relevante do meu dia a dia. Vanessa me encarou atônita. Ah, meu Deus, isso é... Tá, sabe de uma coisa? Disse, erguendo uma das mãos. Vamos dar um jeito nisso. Vamos começar agora mesmo, para que a partir de amanhã você não tenha que sair por aí como um maluco dizendo para as pessoas que nunca viu The Office. Eu ri mais uma vez. 3 horas depois, me levantei para dar uma alongada no corpo. A TV perguntou se ainda estávamos assistindo e torci para que continuássemos. Gostei da série, e Vanessa era uma companhia agradável. Era daquelas pessoas que simplesmente se deixam levar, do tipo que não dá trabalho estar por perto. Grace cuspiu a chupeta e me debrucei sobre o balanço para colocá-la de volta em sua boca. Eu tinha trocado fralda pela primeira vez.
Já estava ali, podia muito bem deixar que Vanessa descansasse um pouco. Ela me mostrou como fazer e me responsabilizei pela troca seguinte. Vanessa estava com Harry Poppins no colo. Depois de mais ou menos 1 hora de The Office, minha consciência pesou e fui buscá-lo. Imaginei que, se ele ficasse no colo de alguém, não teríamos acidentes. Vanessa ficou muito feliz em ser o colo em questão. Ao que parecia, ela amava cachorros. Ele a mordeu quando ela o pegou. Não tinha dentes, então não doeu, mas é a intenção que conta. Fiquei com medo que Vanessa ficasse desanimada, mas ela não conseguia parar de rir. Disse que ele parecia uma batata raivosa com patas. Então seu quarto é aqui? Perguntou ela, apontando para a parede. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.